Então, continuando, gente. Então, o que acontece aqui, olha. Dentro dessa solução aqui, eu tenho cobre mais 2. E dentro dessa solução aqui, eu também tenho zinco mais 2. Só que ele observou o seguinte, com o decorrer do tempo, essa plaquinha aqui de zinco começou a perder massa, ficou pequena. E ao contrário, essa plaquinha de cobre foi aumentando de tamanho. Então, o que ele observou? Se aumentou de tamanho essa aqui, é porque aumentou a quantidade de cobre metálico, que é o metal, que é o cobre com número de oxidação 0 aqui, ó. E da onde que veio esse cobre? Da solução, que foi impregnando o cobre. Só que aqui o que eu tenho na solução é o cobre mais 2. Mas o cobre mais 2 não é o cobre metálico. Para poder completar a plaquinha e aumentá-la, tem que ser o cobre 0. Então, o que aconteceu aqui? Para ele sair do cobre mais 2 para cobre 0, ele tem que ganhar ou perder elétrons. O que acontece? Para eu sair do mais 2 e ir para o 0. Diminui, não diminui do mais 2 para o 0? Diminui. Então, ele sofreu o quê? Uma redução. E quando sofre redução, ele precisa ganhar elétrons para sair do mais 2 e ir para 0. Então, ele puxa elétrons. Então, aqui, ó, ele sofreu uma redução, ele saiu do cobre 2 e foi para o cobre 0, por isso que aumentou a plaquinha. Então, o cobre, ele saiu da solução de sulfato de cobre, só que transformou o cobre 2 em cobre metálico. Então, aqui sofreu uma redução, tá? Ao contrário aqui, o zinco, ele perdeu massa, essa plaquinha, diminuiu. Ou seja, o zinco metálico, ele foi para a solução e transformou-se em zinco mais 2. E quando eu tenho um zinco 0 metálico que se transforma em um zinco mais 2, ele sofreu uma oxidação. Então, o que é oxidar? Oxidar é quando você perde elétrons. Então, eu tinha um NOx 0, fui para mais 2, perdi elétrons. E aonde ficaram os elétrons? Ficaram todos impregnados na placa. Então, quem perde elétrons sofre uma oxidação e quem recebe elétrons sofre uma redução. E essa reação ocorre ao mesmo tempo, porque se eu estou reduzindo, se eu estou pegando elétrons, eu estou pegando elétrons de alguém. De quem? De quem está perdendo, que é quem está oxidando. Essa reação é chamada de reação de oxirredução. Vamos voltar para o poema? Olha o poema aqui que a gente leu no comecinho aqui, ó. Condutores, redutores e oxidantes são elementos imprescindíveis. Então, eu tenho que ter um elemento oxidante, que é quem oxida. Quem oxida é quem perde elétrons. O que acontece com essas cargas elétricas negativas? Elas vão passar por aqui, pelo circuito, acender a lâmpada e vir para onde? Para o polo positivo. Porque sempre o polo positivo, que a gente chama de catodo, né? Quem já olhou uma pilha sabe que o catodo é o polo positivo da pilha. Se o polo positivo é o catodo, o polo negativo, que a placa de zinco ficou cheia de cargas negativas, é o anodo. Né? Anodo vem de ânions, e ânions são cargas elétricas negativas. Então, esse é o princípio básico da eletroquímica, ou seja, é energia elétrica gerada a partir de uma reação química, onde existe redução, ou seja, ganho de elétrons, e oxidação, que é perda de elétrons, tá? Vou tentar passar isso pelo zap para vocês. Eu não consigo inverter a câmera aqui para